Oi, gente. Continuando então o estudo de PPR, hoje a gente vai falar, nesse momento a gente vai falar sobre o preparo do sistema de suporte. É uma aula mais curtinha, né? Porque a aula anterior era bem longa. Tanto quanto o delineamento e planejamento da prótese parcial removível, o preparo é de suma importância e, quando bem realizado, é o que realmente vai promover a verdadeira integração biomecânica entre a prótese e os dentes pilares, além da preservação das estruturas remanescentes, garantindo a saúde do sistema estomatognático. A gente tem algumas fases do preparo de boca para receber uma prótese parcial removível. Tem a fase pré-protética e a fase protética. A fase pré-protética está associada à realização de cirurgias dentárias, a cirurgia de tecidos moles, a tratamento periodontal, tratamento endodôntico, restaurador. E a fase protética está relacionada com o preparo dos elementos que irão atuar como suportes, a fim de propiciar uma estabilidade, retenção, suporte e reciprocidade para a prótese removível. Então, os preparos nos elementos de suporte, eles vão facilitar a inserção e remoção da prótese removível, eliminar interferências nas superfícies dentais, promover assentamento para os apoios, criar áreas de retenção e garantir o êxito a longo prazo da reabilitação. Planejamento dos preparos. Os modelos de estudo devem estar delineados. Então, quando a gente fala que eles devem estar delineados, a gente fala lá naquela primeira aula que é a obtenção da trajetória de inserção, que é a determinação da retenção, a determinação de plano guia, a determinação de retenção e, por fim, a obtenção do equador protético. Então, os modelos eles devem estar delineados, o desenho da estrutura metálica também já deve estar elaborado, e isso está relacionado à segunda aula. Os modelos eles devem estar montados em articulador para que sejam verificadas interferências oclusais. Lembrando que quando esses modelos estão montados no articulador, a gente pode optar pela utilização de grampos diferentes, já que tem alguns grampos que podem interferir na região oclusal. Bom, tipos de preparo. A gente tem o preparo dos planos guia. Então, depois que a gente obteve a trajetória de inserção, escolhemos a trajetória de inserção da prótese, ou seja, perpendicular ao plano oclusal ou de inclinação zero, ou inclinada, aí a gente parte para a determinação dos planos guia, né, que são as paredes axiais dos dentes pilares, paralelas entre si e paralelas à trajetória de inserção. Na sequência, então, o preparo para modificação do equador protético ou alteração de contorno, preparo dos nichos oclusais ou nicho no cíngulo e preparo para a confecção de alguma retenção adicional. Todos os preparos devem ser confeccionados somente em esmalte, sem propiciar uma exposição dentinária. Caso isso aconteça, é fundamental que o profissional recubra essa dentina com material restaurador. Após a realização de qualquer tipo de preparo, o profissional deve realizar o polimento, alisamento das superfícies alteradas e aplicação tópica de flúor para evitar com que esses dentes fiquem suscetíveis ao acúmulo de resíduos, biofilme e, consequentemente, processo carioso.
Vamos conversar então sobre o preparo dos planos guia. Os planos guia, então, são superfícies naturais ou preparadas, paralelas entre si e paralelas à trajetória de inserção selecionada. Devem ter um comprimento de 3 a 4 milímetros. Quando não existirem naturalmente, eles devem ser criados nas superfícies proximais e linguais ou palatinas. Para promover a correta adaptação de elementos rígidos, como as placas proximais, estabilizadoras, conectores menores e braços de reciprocidade dos grampos, as paredes dos dentes suportes, tá? Então, ele é muito importante para promover essa adaptação dos elementos rígidos às paredes dos dentes pilares, dentes suportes. Os planos guia permitem uma melhor estabilização e retenção da prótese, porque eles vão determinar uma única direção de inserção, uma única trajetória de inserção e remoção da prótese. Então, eles vão proporcionar uma reciprocidade efetiva, juntamente com uma trajetória de inserção única, né, individualizada. Então, uma reciprocidade efetiva durante a inserção e remoção da prótese, porque eles vão permitir com que os braços de reciprocidade se mantenham em contato com o dente, caso a prótese for um pouco deslocada, né? Porque se a gente lembrar, se a prótese for um pouco deslocada, não tiver esses planos guia, os braços de reciprocidade, eles já não vão estar em contato com o dente mais. Então, e nesse caso, os braços de retenção, eles vão causar uma força exacerbada nos dentes. Então, os planos guia, eles vão permitir essa estabilização, porque eles vão determinar uma única direção de inserção e remoção da prótese, tá? De modo que, se houver algum deslocamento, tanto o braço de retenção quanto o braço de reciprocidade ainda ficarão em íntimo contato com o elemento dental. O preparo dos planos guias, eles também propiciam melhorias em casos de ausência de dentes anteriores, porque eles reduzem espaços indesejáveis entre a prótese e os dentes pilares. Aumentam a retenção por meio de resistência friccional, além de restabelecerem a largura normal do espaço edêntulo, criando uma aparência mais natural entre os dentes artificiais, né? A base de resina acrílica e os dentes naturais. Mas e aí, como é que eu vou transferir a trajetória de inserção do modelo de estudo para a boca do paciente? A gente tem alguns passos. Inicialmente, a gente vai colocar o modelo de estudo na mesa porta-modelo de acordo com a trajetória selecionada para a prótese. Que a gente tem aquele parafuso que é colocado na região posterior do modelo e é só a gente inserir ele na haste, que a gente já vai ter a trajetória de inserção determinada, né? Depois, a gente tem que posicionar uma ponta recortadora, a menor ponta recortadora, no mandril, na haste, do delineador, e com essa ponta recortadora, a gente vai fazer desgastes paralelos à trajetória de inserção da prótese. Ó, posiciona aqui, a gente percebe nesse caso, ó, a gente consegue ver bem, tá posicionada aqui, a gente tem a determinação do equador protético. Posiciona a faquinha recortadora e a gente percebe que tem um lóbulo aqui. E a gente quer deixar essa superfície o quê? Paralela, reta. Então, o que a gente vai fazer? Sobe, levanta a haste e vai fazendo os desgastes nessa região do elemento dental. Depois, a gente realiza o desgaste paralelo à trajetória de inserção. A gente vai isolar o dente preparado
e os dentes adjacentes com algum isolante, com o Cel-Lac. Depois, posiciona a ponta recortadora, que é a ponta grande, e a gente vai fazer uma muralha de resina acrílica autopolimerizável. E essa faca recortadora grande, ela vai atuar como sendo uma barreira, um anteparo para a resina. A resina atuará como um guia de transferência de desgaste na boca. Posicionada sobre a face oclusal do dente, abrangendo as faces vestibular e palatina lingual, e essa resina não deve entrar em área retentiva, não ultrapassar o equador protético. Após a polimerização da resina, a gente tem que levar o guia de transferência para a boca. Então, depois de confeccionar essa resina acrílica nas faces, junto com a faca recortadora, a gente remove essa faca, deixa no modelo, vai para a clínica e posiciona essa resina no dente do paciente. E aí a gente tem um guia. E aí a gente tem um guia para a confecção, para o desgaste do esmalte, para confeccionar o plano guia por meio de pontas diamantadas, tá? Pontas diamantadas 3098 ou 4103, tá? Fazendo movimentos leves, contínuos no sentido vestíbulo lingual. E lembrando que essa superfície deve seguir a curvatura natural da superfície do dente, tá? Não deve ter uma forma semelhante a uma fatia reta, né? Ela tem que ser perpendicular, mas não deve ser totalmente paralela, tá? Não deve ser reta, toda reta, tá? Tomar cuidado para não expor dentina, tá bom? Depois do preparo do plano guia, a gente tem que ver com relação ao preparo para modificação do equador protético ou alteração de contorno. Quando o equador protético de um dente pilar de uma prótese removível apresenta uma localização muito alta, isso faz com que a porção inicial do braço de retenção fique acima dele e cause contato prematuro. Então, quando o equador protético fica em uma posição muito alta, isso a gente pode perceber muito com dentes inclinados, pode ser que o braço de retenção do grampo fique acima dele e interfira na oclusão. Então, é necessário alterar o contorno desse dente, realizando uma ameloplastia para localizar os componentes da prótese removível em uma posição mais favorável. A ameloplastia é realizada de uma maneira aleatória, diretamente na boca do paciente, somente para minimizar a convexidade da face do dente em questão e abaixar esse equador protético. É feito com uma ponta diamantada troncocônica ou cilíndrica e é muito comum a realização dessa modificação do equador protético com a broca troncocônica ou cilíndrica em molares inclinados. Preparo para ajuste do plano oclusal. O ajuste do plano oclusal é feito com o intuito de equilibrar a oclusão, tá? Visando eliminar interferências de dentes girovertidos, instruídos ou mal posicionados na oclusão. Deve ser feito, então, ajuste com ponta diamantada troncocônica ou cilíndrica, sempre de acordo com os modelos de estudos montados no articulador. Caso seja necessário desgastar a dentina, optar pela confecção de uma restauração metálica fundida para prevenir patologias e preservar os dentes em questão, tá? Mas isso é uma coisa muito invasiva, tá? Então, faz esse ajuste oclusal apenas com essas pontas. Agora, com relação ao preparo dos nichos. A gente já está quase finalizando. Com relação ao preparo dos nichos oclusais e o preparo do nicho no cíngulo. Os apoios são elementos que fazem parte da estrutura metálica
e que garantem suporte vertical à prótese removível e propiciam distribuição das tensões sobre a prótese de modo a proporcionar uma maior eficiência com menor dano aos dentes suportes. Os nichos, ou também chamados de descansos, são cavidades preparadas para alojar os apoios que evitam interferência oclusal e evitam com que o apoio deslize na superfície oclusal. Então, eles orientam a força mastigatória e aumentam também o suporte e a estabilidade da prótese. O preparo dos nichos é obrigatório. Sempre deve ser feito o preparo dos nichos. Porque caso os apoios sejam posicionados em superfícies não preparadas, caso eles não apresentem uma espessura adequada, eles podem se deformar ou fraturar quando houver alguma carga mastigatória, ou então eles vão criar uma interferência oclusal. Então, deve ser feito o preparo do nicho. Os nichos devem apresentar uma espessura mínima de pelo menos 1 milímetro, sempre fazer o preparo dos planos guia primeiro e só depois fazer o preparo dos nichos. O apoio não pode ficar preso no nicho, ele deve ter liberdade de movimentação, e isso é chamado de articulação esferoide. Com relação às vantagens, os nichos direcionam as forças para o longo eixo do dente pilar, criam espaço suficiente para prevenir interferências oclusais, evitam a intrusão da prótese nos tecidos subjacentes e mantêm os demais componentes da prótese em posição, assegurando uma relação oclusal pré-estabelecida. E a partir daí a gente tem os nichos oclusais, os nichos incisais que não são mais utilizados e os nichos no cíngulo. A gente vai começar falando sobre os nichos oclusais. Nos nichos oclusais, todos os ângulos internos e externos devem ser arredondados. Pontas diamantadas esféricas devem ser utilizadas para a confecção dos nichos oclusais. E eles devem ter um formato triangular com o ápice do triângulo voltado para o centro do dente, além de apresentar uma forma aconcavada, permitindo a rotação do apoio, tá? Que é esse movimento, o movimento esferoide, né? Aqui a gente tem, então, os nichos oclusais, em premolar, aqui no molar. Em caso, uma coisa aqui com relação ao nicho oclusal, o ângulo formado entre o assoalho do nicho e a parede proximal tem que ser menor do que 90 graus, tá? Em casos de molares mesializados. Alguns autores sugerem a confecção de 2 nichos oclusais, um na fosseta mesial e outro na fosseta distal. E aí a gente pensa grampo anelar. Lembrar que não é feito o plano guia em molares inclinados, mas sim a alteração do contorno. E após alterar o contorno é que são feitos os nichos. O preparo das superfícies proximais deve sempre preceder o preparo dos nichos, para evitar com que após o preparo dos planos guia haja necessidade de aumentar as dimensões dos nichos pelo fato da crista marginal ter ficado muito próxima ao centro do assoalho do nicho. Então, assim, a gente consegue evitar um maior desgaste dental e um dano irreparável ao elemento de suporte. Em casos de utilização de grampos geminados, é necessário que sejam confeccionados canaletas horizontais e depois nichos oclusais contíguas dos dentes. Os nichos dos grampos geminados devem apresentar uma largura de 3 a 3 milímetros de largura, né? E uma profundidade de 1,5 a 2 milímetros.
Pontas diamantadas, 4103. Se o grampo geminado for confeccionado em um molar adjacente à área anodôntica, esse molar tem que ter um apoio na mesial, tá? Isso é importante porque, lembrem que sempre ao lado de uma área anodôntica deve-se ter um apoio. E se tem um grampo geminado em um dente pilar, a gente tem que ter um grampo na sua mesial e na sua distal. Não basta apenas o apoio na região do grampo geminado, tá? Tem que ter um apoio na região ao lado da área anodôntica. Em casos de dentes rígidos, deve-se iniciar o preparo do nicho oclusal pelo ápice do triângulo, então pelo centro, arredondando a crista marginal com desgaste de 1 a 1,5 mm. O assoalho ele tem que estar inclinado para o centro do dente com uma profundidade de 1,5 a 2 mm. O ângulo formado entre o assoalho do nicho e a parede proximal deve ser menor que 90 graus. Para que as forças sejam dirigidas ao centro do dente, evitando forças de torção ao suporte da prótese. A largura do nicho deve corresponder à metade da distância vestíbulo-lingual e geralmente a 1/3 da distância mesodistal do dente em questão. Em dentes restaurados com amálgama, o amálgama ele não é um material ideal para suporte de apoios oclusais, por conta da tendência ao escoamento. Então, deve-se realizar um desgaste maior de forma que todo o nicho esteja envolvido pela restauração, tá? Agora, finalizando, então, com relação aos nichos em dentes anteriores, antigamente eram realizados nichos com nichos incisais, apoio na incisal, mas isso não é realizado porque tem um prejuízo estético. Então, os apoios nos cíngulos são realizados porque eles propiciam um fulcro menor em relação aos nichos na incisal. Eles estão mais próximo do centro do dente, mais próximos do fulcro que está na raiz. Direcionam as forças para o centro rotacional do dente e proporcionam uma maior estabilização. Os dentes anteriores com cíngulos volumosos e proeminentes, como os incisivos, os caninos superiores, o preparo ele deve ser realizado por desgaste. Então, com uma ponta diamantada, tronco cônica, invertida, então, número 1150, 1151, faça esses desgastes perpendicularmente em relação ao dente de suporte, havendo uma conformação de meia-lua ou canaleta em forma de V invertido. O assoalho do nicho também deve formar um ângulo menor que 90 graus com a parede axial do elemento de suporte, que é esse ângulo aqui, ó. Em casos de dentes anteriores sem essa conformação, ou seja, incisivos e caninos inferiores, pode-se acrescentar resina no cíngulo, criando um nicho em forma de concavidade ou meia-lua para alojar o apoio nessa região. Uma coisa importante que eu havia me esquecido de falar é que a gente não obtém plano guia por meio de restauração, por meio de colocação de resina, tá? Bom, desgaste mínimo na superfície com uma ponta diamantada, de cone invertido também, cria retenção mecânica, faz o acréscimo da resina, avalia se a localização dos apoios na palatina dos dentes anteriores não interfere com a oclusão do paciente em máxima intercuspidação, nos movimentos protusivos e excursivos. E por fim, para finalizar, a gente vai falar brevemente sobre o preparo para a confecção de retenção adicional. Bom, como eu havia falado, a gente não utiliza resina para criar plano guia. O plano guia ele é obtido por desgaste. Nesse caso, a gente tem a confecção de retenção adicional. Em caso de dente de suporte com insuficiente retenção, então quando a gente está lá na etapa de delineamento,
que a gente vai fazer, a gente vai obter aquele posicionamento da trajetória de inserção, a gente vai determinar plano guia e depois a gente vai determinar a retenção. Se a gente não encontra, se em algum dente não tem uma retenção adequada, ou seja, se quando a gente posiciona aquela pecinha no delineador, encosta no dente e não toca a haste e aquele círculo na sua ponta, então a gente tem que criar uma retenção adicional. Em casos de dente com insuficiente retenção, então há uma necessidade de modificar o contorno do dente, criando essa retenção adicional. Antigamente, obtinha-se retenção por desgaste da estrutura dental, criando uma depressão no esmalte dentário com contornos suaves e regulares. Entretanto, hoje em dia, com o avanço dos sistemas adesivos de resina, é obtido a confecção de retenção adicional por meio de acréscimo com resina composta, tá? Optando-se por uma técnica mais conservadora e que promove uma rápida modificação do contorno dos dentes sem a necessidade de remover a estrutura dentária. Com essa técnica, acrescenta-se resina acima de onde se deseja criar retenção, de forma a promover contorno adequado para alojar a extremidade do braço de retenção do grampo do elemento de suporte.